Olá, mais uma vez juntos com o programa Conexão Jovem TV especial, programa Bate-Papo, um programa diferenciado voltado para membros, simpatizantes e convidados da Força Jovem. Jovens que participam aos sábados, aos domingos, jovens que são integrantes, na verdade, do grupo e têm muitas dúvidas. Hoje nós vamos estar aqui esclarecendo algumas delas, como do internauta Alexandre, que deixou aqui já no início do programa a sua pergunta. Deixei de ir à discoteca, mas até que ponto as convivências com os meus amigos irá influenciar na minha salvação? Então nós vamos hoje esclarecer essa pergunta já no início do programa. Tá aí para você que está agora acompanhando através do iurdtv.eu, divulgue este link para todos os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, os colegas da faculdade, porque é a dúvida de muitos que estão agora mesmo querendo abandonar as más companhias, os maus hábitos, as más atitudes, mas que estão confusos. Estão divididos, não sabem se agrada aos amigos ou se agrada ao autor da vida, ao Deus, o único Deus verdadeiro, o único Deus que pode proporcionar a verdadeira paz. Eu tenho aqui os meus convidados que ao longo do programa vai me ajudar então a esclarecer essas dúvidas. A Janice, que é voluntária, colaboradora do trabalho da Força Jovem. Tudo bem, Janice? Está tudo bem. Olá e para casa. Preparada, então, para nos ajudar a esclarecer a dúvida de muitos internautas? Estou preparadíssima. E você, Ângela, que também é colaboradora, voluntária da Força Jovem, há quanto tempo? Há 5 anos. 5 anos? Sim. Nesses 5 anos são muitas experiências, então, acompanhando jovens, raparigas que, com diversos problemas, chegam à Força Jovem e que são levados a superar. É verdade, muita gente que passa por lá, que precisa de uma orientação, com muitas dúvidas, mas que nós estamos sempre ali dispostos para ajudá-los. E hoje aqui no programa recebendo uma presença especial, né? Um convidado ilustre, ele que é representante, responsável, líder da Força Jovem de São João do Estoril. Tem acompanhado ali diversos jovens e essa é a dúvida de muitos, né, Adalberto? Tudo bem? Tudo bem, Gelson, exatamente. É uma dúvida. E eu quero já acrescentar que a pergunta que este jovem faz, que se ele largou a discoteca, se ele não quer mais, claro, se ele vai estar no meio daqueles que continuam a frequentar a discoteca e por aí demais, não convém, porque senão ele vai voltar. Com certeza que ele vai voltar não vai ter forças para dizer não à discoteca. Daqui a pouquinho vamos estar esclarecendo com detalhes essa dúvida, a dúvida do internauta Alexandre. Mas antes, eu não posso deixar de apresentar aqui também ela, que é voluntária, colaboradora e uma das líderes ali da sede internacional da Força Jovem, a Daniela. Tudo bem? Tudo bem, Gelson. Olá a todos. Através do site espaçojovem.net, como também através do Facebook, você pode enviar a sua pergunta. Você que é membro, simpatizante ou tem acompanhado o trabalho da Força Jovem Europa. Bem, esclarecendo então a pergunta do internauta Alexandre, eu gostava que a produção, mais uma vez, colocasse aí na tela para quem está acompanhando agora no iurdtv.eu. Deixei de ir à discoteca, mas até que ponto as convivências com os meus amigos influenciam na minha conversão, na minha salvação, na minha vida com Deus? Claro que influencia em tudo, porque, como o Adalberto falava, se você deixou de frequentar determinado ambiente que não é propício, que não ajuda em absolutamente nada na sua vida espiritual, na sua comunhão com Deus, obviamente que você andando com pessoas que ainda frequentam esses lugares, você será induzido, será influenciado, será levado a acreditar que você precisa continuar frequentando aquele lugar, aquela discoteca. Nós sabemos, e é um facto, que em discotecas o problema nem é a música, o problema nem é o nome discoteca, mas sim o que é praticado lá dentro. É isso que você tem que atentar, porque nesse ambiente onde há música, nesse ambiente onde há jovens, há também o quê? Drogas. Por quê? Porque músicas são colocadas que fazem apologia ao sexo, músicas que induzem o jovem ao sexo deliberado, ao uso das drogas, a um comportamento agressivo, a um comportamento nervoso, um comportamento diferenciado daquilo que normalmente vai proporcionar o bem. Por isso é necessário você, Alexandre, infelizmente, é uma realidade, é um facto, você tem que escolher as suas amizades. Se eles continuam insistindo em chamar você para continuar a frequentar as discotecas, você vai dizer para eles, olha,
felizmente eu vou ter que deixar de ser ou deixar de andar consigo. Gelson, só queria adicionar, não é, que as amizades, na própria pergunta consta a resposta, porque as amizades acabam por influenciar na tua vida se tu te deixas ser influenciado por elas. Porque uma coisa é certa, se tu não te deixas ser influenciado pelas tuas amizades, acontecem duas coisas. Ou eles deixam de andar contigo, porque tu és decidido e sabes aquilo que tu queres e não te deixas ser influenciado, ou então eles vêm para o teu lado. Ou seja, nós não devemos, agora que, portanto, estamos a vir à Força Jovem, acreditamos em Deus, não devemos nos afastar das pessoas, não é? Porque até como é que nós vamos mostrar o Deus que nós queremos? Pelo como é que vamos mostrar a né? mudança Tem que de vida? influenciar, tem que Exatamente. mostrar a personalidade, a força, a coragem. E é você que tem que influenciá-los, é você que tem que mostrar para eles qual o caminho correto, qual o caminho certo, qual o caminho que você deve seguir, porque você e eu, todos nós somos, de forma individual, responsáveis pela nossa vida, pelo nosso futuro. Então, Alexandre, vai influenciar sim e vai influenciar de forma negativa. Por isso, tome cuidado e, se for necessário, cortar laços com esse tipo de amizade, ainda que seja duro, ainda que seja difícil, mas certamente será o caminho para você alimentar a sua comunhão com Deus. Você vai manter o seu relacionamento com Deus intacto. E aí, obviamente, você vai desfrutar de uma vida com qualidade em todas as áreas da sua vida. Posso acrescentar uma coisa? Por favor. Não só, eu também posso... A pergunta que o Alexandre fez também, eu posso ver na minha vida, porque eu passei por isso, não é? Eu era muito influenciada pelas minhas amigas para ir na discoteca, mesmo nova, desde os 15 anos, 14, mas o quê? Eu via que isso estava a afetar não só o meu relacionamento com Deus, mas também em casa. Você chegou aí a alguma discoteca? Eu nunca cheguei aí pelo facto de eu ser menor. A minha mãe não deixava. permitia. A mãe marcava em cima. A mãe marcava em cima. Mas aqueles que são já mais velhos, 14, 15, 17, 18 anos, é impossível a mãe e o pai controlar. Sim, isso é um pouco impossível. Tanto que isso trouxe muitas confusões para a minha casa. Porque a minha mãe dizia, não, não vais. E eu brigava com ela, eu gritava, eu dizia, não, eu vou porque eu é que sei, a vida é minha e eu sei o que eu quero fazer. Mas, na verdade, isso só estava a influenciar negativamente. A prejudicar, né? Bom, vamos a mais uma pergunta agora com a Lilian. É isso? Lilian, por favor, a pergunta que você traz então para os internautas, aqueles que estão em casa, é: se me baterem na escola, o que devo fazer? Hein, Adalberto? É uma situação hoje comum, né, nas escolas, nas universidades. Isso geralmente acontece com frequência, né, Janice? Porque há sempre aquela briguinha por conta de ciúmes, por conta de um olhar, por conta de um comportamento. Há sempre aquela briguinha e muitas chegam até a agressão física. Mas o que fazer? A Lilian pergunta: se me baterem na escola, o que devo fazer? Primeiro, você tem que denunciar. Se você não está errada, porque se você deu motivos, então você está só colhendo aquilo que você plantou. É uma realidade. Não que a pessoa que fez, não que o jovem que fez o correto, mas se você procurou, você acabou encontrando. Se você tomou uma atitude, um comportamento errado, que desagradou a muitos, obviamente que você então vai sofrer as consequências. Agora, se isso está acontecendo de forma injusta, então você deve denunciar. Deve denunciar aos responsáveis da escola, aos diretores. Você deve comunicar também aos pais deste jovem ou desta jovem. Você não menciona aqui quem fez ou quem cometeu a agressão, mas é importante que você tome tanto as atitudes que cabem a você tomar, né, diferenciadas em relação ao seu comportamento, suas palavras, suas atitudes, mas como também os direitos como cidadão, porque ficar apanhando na escola também é difícil, né, Nagol? Porque até a pessoa, se a pessoa não denunciar, o que acaba por acontecer é que a pessoa, o agressor, vai continuar a bater. Eu apanhei muito na escola. Eu confesso que quando eu tinha 12 anos, 10 anos, 9 anos, eu apanhei muito porque não tinha essa consciência. E claro, apanhava também porque cometia muitas malandragens, né? Muitas asneiras. Não sei como se usa a linguagem universitária aqui em Portugal, mas é uma realidade. Então, você deve, primeiro, mudar o seu comportamento, se for o caso. E segundo, você tem que denunciar. Denunciar
as pessoas competentes da sua escola e comunicar também aos familiares deste jovem ou desta jovem. Vamos a essa matéria, daqui a pouco eu volto esclarecendo mais dúvidas dos nossos internautas. Ainda estou aqui, não estou? Foi esta pergunta que Amanda Todd fez há um mês. Hoje, a resposta é não. Amanda é mais uma das vítimas trágicas de bullying. Uma fotografia roubada aos 12 anos, 3 anos de ameaças e pressão fizeram esta adolescente cometer o suicídio depois de ter perdido os amigos, o respeito e a dignidade, como a própria relatou num vídeo publicado no YouTube antes da adolescente se suicidar. 10 de outubro de 2012, Amanda Todd é encontrada no seu quarto, enforcada. Ela mudou de casa, de cidade, de escola e de amigos várias vezes para tentar fugir ao homem, anónimo, que há 3 anos atrás lhe roubou a alegria de viver. As primeiras ameaças chegaram 1 ano depois de um homem ter acesso a uma fotografia de Amanda a mostrar o peito. A partir daí, seguiram-se uma série de ameaças para que a jovem voltasse a fazer o mesmo ou a fotografia chegaria a amigos e familiares. Amanda não cedeu e a ameaça foi concretizada. Às 4 da manhã, a polícia bateu à porta da casa de Amanda a contar que a sua fotografia tinha sido publicada na internet. No vídeo publicado no YouTube, Amanda conta que foi insultada na escola, perdeu os amigos e o respeito das pessoas. Passou a sofrer de ansiedade, depressão e ataques de pânico que nem os tratamentos ajudavam a passar. Amanda mudou de casa, de cidade e de escola, mas o agressor conseguia sempre descobri-la. A jovem não terá aguentado a pressão e começou a drogar-se e a beber. A mutilação e o isolamento vieram logo a seguir. No vídeo, Amanda conta em 8 minutos toda a história que agora culminou em tragédia. Aqui vê-se a imagem de uma adolescente aparentemente forte para contar a sua história e inspirar outros como ela de que o futuro pode ser melhor. Mas a jovem não terá aguentado uma série de acontecimentos e acabou mesmo por cometer o suicídio por enforcamento. Depois da publicação do vídeo, começou uma onda de solidariedade para com os problemas da jovem, mas todo o apoio veio tarde demais. Estamos de volta com o programa Conexão Jovem TV Especial Bate-Papo, um programa interativo, um programa onde você, membro, simpatizante, você que é ativo na Força Jovem, pode nos enviar a sua pergunta, a sua sugestão, o seu vídeo com a questão que você tem para que venhamos esclarecer. A Ângela traz mais uma pergunta relacionada ao bullying e eu gostava que a produção mais uma vez exibisse para todos que estão em casa, todos que estão no escritório, no trabalho, na universidade, acompanhando agora o programa através da internet, através do iurdtv.eu. É uma pergunta ou é um vídeo? Nós temos o jovem para perguntar? É uma pergunta. Está aí a pergunta, Ângela. Então, a Catarina diz assim: quem são as principais vítimas de bullying e porquê? Quem são as principais vítimas do bullying? É uma pergunta que fica aí para se pensar, né? Na sua opinião, Adalberto, quem são as principais vítimas do bullying? Na minha opinião, eu penso que sejam aquelas pessoas que demonstrem mais fraqueza, demonstrem mais, como posso dizer? Vulnerabilidade, né? Isso, tem algo superior que o outro não tem. E, claro, a pessoa, o agressor, aquilo para ele incomoda-o e ele não aceita. Por isso, usa isso como para ofender, para magoar a pessoa. E na sua opinião, Janice? Na minha, eu penso que é mais o facto de ser algo que destaca. Porque, por exemplo, na escola vê-se muito isso. Na escola vê-se se o aluno está mais atento, se tem boas notas, ele acaba por ser o destaque da turma. Então, muitos acabam por ficar assim, com o pé atrás, veem ele como uma ameaça. E às vezes também tem aqueles que são os mais fraquinhos, os que ficam no cantinho deles. Então, quer dizer, tanto uma coisa como a outra é motivo para bullying. Exatamente. Quer dizer, se o aluno se destaca mais, certamente haverá jovens que vai confrontar aquilo, que vai querer ofuscar ou abafar aquele jovem, ou os talentos daquele jovem. Sim. Se já é muito inferior também, né? Aquele jovem
que é considerado o bobão da turma. Às vezes ou porque usa óculos, ou porque tem aparelho, ou porque é mais forte, ou porque é mais gordinho, é mais magrinho, tem a orelha maior, tem o nariz maior. Geralmente aqueles que ficam no seu cantinho. Então vocês acreditam que os principais, ou as principais pessoas, os principais jovens que são vítimas de bullying são esses? Ou porque se destacam de uma forma diferenciada, ou porque são inferiores, que na verdade não são mais, são considerados inferiores. Bem, independente disso, você que é vítima de bullying, você que já sofreu algum tipo de bullying e vem sofrendo, se você está sofrendo porque você tem um talento a mais, ou você se destaca a mais do que os outros de uma forma positiva, ou você tem algo que para você ou para os outros não é normal no seu corpo, independentemente disso, você tem um valor muito grande, você tem um valor chamado fé. Você tem um instrumento ao seu favor, você tem uma arma potente ao seu favor, porque, aliás, é um facto. Aqueles que marcaram história, aqueles que fazem parte da história, hoje nós podemos observar que no passado eles tinham grandes dificuldades. Eles eram ignorados, eram vítimas de bullying. Nós, em outro programa, trouxemos aqui a história do Michael Phelps, que foi vítima de bullying devido ao seu tamanho, devido à sua estrutura, né, óssea, devido aos órgãos do seu corpo, a orelha, enfim. Mas nem por isso ele desanimou, nem por isso ele retrocedeu. Ele olhou em frente, acreditou em si e, claro, hoje está aí fazendo a diferença. Quanto mais você que está agora acompanhando o programa, que para além da sua positividade, da sua coragem, da sua força, você tem ainda a fé que é transmitida todos os sábados, todas as reuniões da Força Jovem realizadas pelo trabalho, pelo grupo, onde você mora, onde você frequenta. Obviamente você se depara com líderes, com jovens, com voluntários que transmitem para você sempre uma positividade muito grande. Nós vamos ao intervalo que fala dessa retrospectiva do trabalho do Centro de Ajuda em 2012. Daqui a pouco voltamos respondendo mais uma pergunta. Agora é a pergunta, aliás, não é uma pergunta, né? Tem uma pergunta, mas antes nós vamos acompanhar a história da Iris logo após essa retrospectiva. Em 2012, o Centro de Ajuda esteve ao seu lado para o levar a exercitar uma fé inteligente e prática, para o fazer descobrir que você é maior do que todos os problemas e que tudo tem o seu tempo determinado. Agora mostramos-lhe alguns dos momentos de maior destaque ao longo deste ano. Janeiro. Vigília da passagem de ano. Milhares de pessoas reuniram-se para a entrada em 2012 em corrente de oração. Fevereiro. Inauguração em Lisboa. Depois de meses de obras, o auditório auxiliar do cenáculo ficou concluído e é hoje utilizado para palestras semanais, tendo a capacidade para cerca de 400 pessoas. Março. Visita missionária do Bispo Edir Macedo. O líder da Igreja Universal esteve em Portugal para mais uma palestra memorável de motivação e transformação de vida. Abril. Seu Espírito, Sua Vida. O evento, realizado em toda a Europa, beneficiou mais de 400 mil pessoas. Maio. Pledge Night. Os cenáculos de Lisboa e do Porto receberam o evento Sisterhood, dedicado às mulheres que querem ser verdadeiros exemplos na sociedade. Junho. The Love Walk. A Terapia do Amor promoveu esta caminhada onde se abordaram temas como casamento, projetos a dois, diálogo, entre outros. Julho. A EBI e o TFTIN realizaram pela primeira vez em Portugal o evento cultural. As várias tendas mostravam trabalhos que contavam várias histórias bíblicas realizados pelos pré-adolescentes. À entrada só se solicitava a entrega de um bem alimentar ou de higiene, que foi mais tarde entregue a uma instituição de solidariedade social. Agosto. Reconheça. O evento, realizado em todo o país, beneficiou mais de 75 mil pessoas que participaram nos centros de ajuda pela rádio e pela IURT TV. Setembro. Eu Tenho Paz. O Estádio Municipal de Oeiras foi palco de mais um evento memorável em território nacional. Outubro. Duelo dos Deuses.
O bispo Guaraci, apresentador do programa Duelo dos Deuses da IUR TV, visitou Portugal para ministrar a libertação espiritual. Novembro. Saiba dizer não. O pavilhão multiusos de Odivelas foi palco de um dos eventos do ano para o Força Jovem Europa. Música, dança e histórias surpreendentes de superação. Dezembro. Fogueira Santa de Israel. Portugal em peso, unido por um só objetivo: a mudança radical. 12 meses, 12 eventos que transformaram a vida de milhões de pessoas em Portugal e no mundo. E a poucos dias de terminar o ano, você ainda pode ser beneficiado por este trabalho. Saiba como num centro de ajuda perto de si. Iris, você tentou suicídio por quê? Por causa que tive um desgosto amoroso e estava a tentar esquecer e não conseguia de maneira nenhuma. Tinha muitos problemas em casa, tratava muito mal a minha mãe, a minha família. Mas tentei mais o suicídio por causa do meu relacionamento não ter dado certo. Quando o meu namorado terminou comigo, passei por uma linha de comboio, isto na linha de Massamá, estava em Massamá. Isso com quantos anos? Eu tinha 15 anos. 15 anos. 15 anos, uma jovem passa a querer sacrificar a sua própria vida por causa de um relacionamento. Ele valia tudo isso, filha? Não. Porque é isso que você tem que analisar. O que vale o preço do sacrifício? Você sacrificar a sua saúde pelo tabaco vale a pena? Não, não responda. Você sacrificar a sua saúde por causa das drogas vale a pena? Você sacrificar a sua vida por causa de uma decepção sentimental, viver se arrastando, viver chorando, viver sem comer, sem dormir, pensando naquele ou naquela que não lhe respeitou, que não lhe amou, que não lhe considerou, será que vale a pena, gente? Você se sacrificar por alguém que não se sacrifica por si? Porque ela estava disposta a sacrificar a sua vida, tirando a sua vida, por causa de um relacionamento. Ainda bem que não deu certo. Claro. Hoje você ainda pensa em morrer? Não. Não pensa mais em suicídio? Não, hoje penso em ter vida suficiente para estar aqui, não, hoje tenho força para... Você era muito deprimida, então. Era, imenso. Chorava por tudo e por nada. Qualquer coisinha que acontecia, chorava imenso. Refugiava-me no meu canto, não queria falar com ninguém. Bastava... começando, eu não dava certo com ninguém mesmo. E sempre que terminava eu chorava, ia correr para casa a chorar. A minha mãe perguntava, então filho, o que é que se passa? Eu disse, eu não quero falar contigo, não preciso de ti para nada, estou bem sozinha. Uma vez tive um ex-namorado que me bateu e que me tentou violar. E aí foi quando eu tentei a segunda vez me suicidar. Tentou 2 vezes, então? Sim. Uma foi na linha de Sintra e outra foi quando eu estava com uma amiga minha. Participando da Força Jovem, você recebeu forças, direção e consciência de que você não precisava fazer isso. Sim, exato. Recebi imensos conselhos, tanto do pastor como da esposa, do meu irmão, dos meus colegas. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Tá bom, vai lá. Tá vendo? Esse é o trabalho que acontece quando o jovem ele toma decisão. O pastor ajudou, o pastor orientou, o pastor orou por ela, mas teve que partir dela a decisão em se entregar a Deus ou continuar sacrificando para o diabo. Nós vamos libertar esses jovens, nós vamos ajudá-los e eles também vão se tornar jovens felizes, realizados. Fiquem todos de pé, por favor. Parabéns, Iris, pela sua determinação. O trabalho da Força Jovem Europa tem como objetivo reintegrar jovens à sociedade, mas, acima de tudo, nas famílias, dentro do seio familiar,
reintegrar jovens no reino de Deus, porque para além da reintegração a nível social, a nível familiar, a nível estudantil, nós fazemos um trabalho de consciência espiritual. Muitos jovens que agora acompanham o programa se identificaram com a história de vida da Iris, que hoje é membro da Força Jovem, mas que teve ao longo da sua vida muitas decepções, frustrações, desequilíbrio, atitudes erradas e que foram corrigidas com esse trabalho da Força Jovem, que é um trabalho de consciência, né, Ângela? É verdade. Nós levamos o quê? O jovem a consciencialização. Sim. Que das suas atitudes, das atitudes que ele deve ter em casa, com os pais, na escola, no trabalho, porque nem sempre, né, nós somos bem recebidos por todos, nem sempre toda a gente nos recebe positivamente. Mas então, independentemente de receberem ou não, de gostarem ou não, de aceitarem ou não, a gente trabalha forte, a gente vai mesmo, a gente vai em frente, a gente fala, a gente divulga, a gente trabalha, e aqueles que aderem, aqueles que gostam, aqueles que aceitam, são beneficiados, e aqueles que não aceitam, que não gostam, Janice? Perdem. E também tem uma coisa que o senhor está a falar, é que o jovem, ele tem que pensar assim, sou eu que vou ganhar, ao ir para a Força Jovem sou eu que vou ganhar. E como eu já estava a dizer, não é uma questão de ser recebido, é uma questão de pensar assim, lá fora ninguém passa uma palavra de apoio, ninguém conscientiza o jovem, diz não faz isto, não faz aquilo, mas o jovem não sabe porquê. E se faz é por interesse, né? É por segundas intenções. Exatamente. Então, nós no Força Jovem, nós trabalhamos ensinando, mostrando quais são os benefícios de algo, em fazer o que é certo, e quais são os malefícios. Por isso, é o jovem que tem que pensar. Daí que o trabalho é conscientizar. Exatamente. Não é uma obrigação, nós não impomos nada. Nós fazemos o jovem pensar justamente no que a Janice acabou de dizer. E sim o jovem que toma a própria atitude. Participe agora da Força Jovem mais perto da sua casa, aos sábados e domingos, e atividades também semanais. Você pode ter mais informações no site espaçojovem.net ou ligando para o 707-3012-21. Vamos acompanhar então mais um internauta que fala a respeito das drogas, né? Joana, ela diz o seguinte, eu quero que a produção mais uma vez exiba para quem está em casa acompanhando, qual é o principal motivo por que os jovens se envolvem nas drogas? Qual é o principal motivo, na sua opinião? Por que os nossos jovens eles têm se envolvido nas drogas? Acredito que muitos pela curiosidade, outros para preencher o vazio, a tristeza, né, um método de refúgio, como você falava, e outros porque realmente vem grande parte dos jovens envolvidos. Eu não sei qual é a sua opinião, Adalberto, mas a minha é essa. Essas três coisas. Primeiro, curiosidade. Segundo, para se refugiar. E terceiro, porque grande parte dos jovens fazem. Exatamente, Gelson. E eu sou uma experiência... Uma prova viva disso. Uma prova viva disso. Passou-se mesmo comigo, que também foi para me mostrar que perante as minhas amizades, que eu também, se eles fazem, eu também posso fazer. Porque muitos são os jovens que deixam-se inferiorizar porque o amigo, o colega faz... E ele também tem que fazer para se mostrar. E foi o que se passou comigo. Você foi viciado em que tipo de drogas? Eu não fui drogas pesadas, mas como eu conheci do charro. Charro? O charro, eu... Charro? Charro. É uma droga mexicana? Eu não sei. Espanhol? Charro. Bem, para além do charro... O vício do tabaco, vício do tabaco, do álcool. Quer dizer, coisas que prejudicavam a sua juventude, né? Para mostrar. Tinha que gastar dinheiro... por conta disso você manifestava um comportamento diferente, porque normalmente as drogas alteram o metabolismo, alteram o sistema nervoso do jovem. Exatamente. E eu era um jovem muito tímido. O que acontecia? Eu, para me soltar, para me pôr à vontade perante as amizades, mesmo os familiares até, o álcool... Caía dentro mesmo. Era com força toda. Bebia muito? Bebia. Cerveja, álcool... álcool, né? Tudo. Cerveja tem álcool, mas... Cerveja, uísque, vodka? Tudo que possa imaginar, eu bebia. Era dependente? Era dependente que as refeições, almoço, jantar, já estava assim, tinha que acompanhar sempre de bebida alcoólica. Hoje você já não precisa mais disso? De maneira nenhuma. E só para terminar, cheguei à altura também de, até o pequeno almoço no trabalho, tinha que ter ali uma dosezinha. Eu já tomava uma cerveja, comia uma maçã. Não fala mais não que... E tem uma questão também que eu gostaria de adicionar.
é que, por exemplo, há muitos jovens que ao princípio eles pensam assim: não, eu não preciso de álcool para me divertir. Eu era assim, eu dizia: não, eu posso sair, eu nunca vou precisar de álcool para me divertir. Mas chegou a um ponto que eu exatamente fazia isso para me mostrar. Como eu sabia que eu não era muito tímida, mas eu pensava assim: não, se eu já sou assim, não sou tímida, com álcool eu posso fazer muito mais. Então eu começava a beber também quando eu saía. Mas isso, ao princípio, começou com: não, eu não vou beber porque eu não preciso, eu já sou assim extrovertida, eu não preciso. Mas chegou a um ponto que, com a influência dos outros, só por ver, diz: não, se ele é assim, então também posso ser muito melhor se eu começar a beber. E também, depois bebia até cair, né? Eu gostaria de adicionar... Daqui a pouquinho vamos a essa matéria que fala sobre as drogas, a pressão das drogas em cima dos seres humanos, em cima dos jovens. Daqui a pouco a Ana Goma volta, então, trazendo aqui o seu comentário a respeito dessa pergunta da internauta Joana. Vou dar ao meu filho aquilo que eu nunca tive. É uma das frases mais comuns ditas pelos pais da sociedade atual, mas nem sempre existe a preocupação de saber se o que querem dar ao filho é realmente o que ele precisa. A vida das crianças de classe média e alta das sociedades desenvolvidas não tem sido confortável. Cada vez mais surge a pressão para serem os melhores, terem notas altas na escola, fazerem inúmeras atividades extracurriculares, entrarem nas melhores faculdades e conseguirem os melhores empregos. Os pais veem a vida dos filhos como um plano cheio de metas a atingir, concentrando-se em estabelecer estratégias para explorar ao máximo o potencial da criança para que atinjam os objetivos que criaram à sua volta. Mas essa pressão de serem os melhores pode trazer consequências devastadoras. Em países em que o nível de exigência sobre as crianças é muito elevado, a taxa de suicídio nessa faixa etária tem aumentado de uma maneira alarmante. A pressão familiar é exercida em muitas formas. Pequenos comentários ditos de forma persistente, sobretudo a crianças com o ego mais frágil, sobre a escola ou a maneira de vestir, provocam um sentimento de dúvida e de fraca autoestima. É nesse cenário que podem surgir amizades duvidosas que encaminham a criança para o consumo das drogas ou do álcool, como solução para serem capazes de suportar a pressão exercida sobre as suas vidas. Para evitar esse futuro, os pais devem compreender que, embora seja essencial o seu apoio na vida dos filhos, para os encaminharem na direção certa, as crianças precisam de tempo e espaço para explorar o mundo pelos seus próprios meios, serem capazes de pensar por si mesmas e aprenderem a olhar para dentro de si e descobrirem quem são. Só assim estarão preparadas para enfrentar o futuro no mundo atual. Bem, você acompanha essa matéria que retrata o dia a dia, a vida de muitos jovens que, por conta das drogas, se deixaram influenciar. Já falamos aqui de jovens envolvidos nos vícios do álcool, do tabaco, drogas leves, drogas pesadas. Mas a Daniela falava algo interessante aqui no intervalo, enquanto vocês assistiam a matéria, a respeito de jovens que acabam tentando ganhar dinheiro fácil se envolvendo com drogas, mas não no sentido de usuário, mas do tráfico. Quer dizer, disponibilizar a droga para outros, não é isso, Daniela? Exatamente, disponibilizar a droga para os outros para ganhar dinheiro de uma forma mais fácil. E ganha-se muito dinheiro numa noite, num dia, chega-se a ganhar 2, 3 mil euros só a disponibilizar a droga para os outros. Então, às vezes, entram no mundo da criminalidade, não é? Justamente para ganhar dinheiro mais fácil. E você sabe que tem aquela pressão também da família, a pressão que os pais colocam nos filhos, que os fazem ir para os vícios, né? Jovens que vão para as drogas, vão para os vícios, exatamente por conta dessa pressão imposta pelos pais para que os filhos venham ser melhores alunos, para que venham se desempenhar melhor, venham produzir melhor, venham ser melhores atletas. Então, naquela ansiedade, muitos jovens não suportam a pressão e acabam então se refugiando nas drogas para desenvolver ou produzir de forma mais eficaz o seu desenvolvimento, já seja na área esportiva, cultural, educacional. Mas enfim, independentemente de qual que seja a área, você não deve deixar se enganar, porque as drogas elas trazem sequelas, aliás, as drogas elas trazem consequências que muitas vezes são irreparáveis. Daqui a pouco eu volto então aqui esclarecendo a pergunta da Mariana. Ela diz: estou grávida, não tenho trabalho e o pai não quer assumir o meu filho. Tenho que abortar ou não posso por conta do pecado. Abortar é pecado? Daqui a pouco eu volto respondendo essa questão.
Acesse agora o blog do coordenador da Força Jovem Europa. Lá encontrarás a sua biografia, projetos e eventos realizados, fotos, vídeos, pensamentos e reflexões. Tudo isto e muito mais em gelsonluís.com. Bem, ela está grávida e a Mariana não sabe o que fazer, porque o pai não quer assumir, ela está desempregada e ela pergunta se abortar é pecado ou não. Bom, é uma questão de fé pessoal. Deus certamente não vai condenar a atitude dela, seja qual for, seja em criar ou seja em abortar. Como falava, é uma questão de fé pessoal. Com o crescimento da criminalidade, com o crescimento de crianças abandonadas, com o crescimento da violência, a sociedade que cada vez mais caminha para um buraco, para um abismo, eu não aconselho você ter esse filho. Eu não sei a opinião de vocês. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Gostaria de saber. Qual é a sua opinião? Eu acredito que se a pessoa quer ter um filho, porque tem mulheres que têm um sonho de ser mãe, não é? Então, se a pessoa quer ter um filho, eu acho que ela deve ter sim. Mas nesse caso do aborto, nós temos que ver, ela tem que analisar a vida dela, se ela tem condições para criar esse filho, se ela quer ver a filha dela lá na frente crescer sem um pai, filho ou filho, não é? Então, ponderando todas essas questões, ela tem que chegar a uma conclusão final. Agora, se você tomar uma decisão, que você tome com fé, com decisão. Porque se você abortar e voltar para a safadeza, porque eu não sei se você é casado, você não menciona aqui se é casado. Você diz que o pai não quer assumir, simplesmente isso. Certamente isso é uma gravidez indesejada. Foi uma noite de sexo sem amor, um momento de envolvimento ali com ele, com o parceiro, que, mais uma vez, repito, não sei se é namorado, se é pai, mas que ocasionou essa gravidez. Se você for tomar uma decisão, que você tome consciência para nunca mais voltar ao erro. Porque se você tomar uma decisão e voltar à prática do erro, você vai pagar caro. Você vai responder pela sua vida, pelos seus erros e pelo que você fez em relação a essa criança. Você decide, você escolhe. O autor da vida, ele vai estar contigo diante de uma decisão, que você tome com fé. Agora, aquilo que a Daniela falou, você deve ponderar, aquilo que eu mencionei, você deve avaliar, e tantas outras questões que devem ser avaliadas hoje para o nascimento de uma criança. Uma criança não é um objeto, Janice. Uma criança não é um objeto que se coloca na lata do lixo, porque você não encontra dinheiro na lata do lixo. Mas uma criança você encontra. Você não encontra dinheiro, uma mala de dinheiro na porta da casa de alguém, mas você encontra uma criança na porta da casa de alguém. E também a Mariana também pode estar ciente que, para além do aborto, também tem outras opções. Tem a adoção também. Então é uma questão dela averiguar e ponderar bem. Mas também e ela também tem que pensar isso. A criança vai precisar de bastantes... Tem necessidades. Depois de crescer essa criança, por exemplo, vai que ela doe esta criança, né? Ela disponibiliza essa criança para um lar ou para uma casa de acolhimento. Essa criança vai crescer. Vai completar aí os seus 15, seus 20 anos e um dia ela vai saber. Um dia ela vai tomar conhecimento que veio a esse mundo de forma indesejada. Era esse ponto que eu ia chegar, porque depois vai causar tanto trauma para a Mariana, se ela no caso o fizer, e também para a criança, porque ela vai crescer e vai saber que foi uma gravidez indesejada. A mãe também vai ficar com traumas sabendo que deu a sua filha para a adoção e não sabe onde é que ela está, porque o elo de uma mãe de uma criança é muito forte. É muito forte. Então, mesmo que ela esteja longe, ela vai sempre pensar, será que ela está bem? Será que ela não está? Por isso... São atitudes irreversíveis e que trazem sentimentos, pensamentos para o resto da vida. Por isso, faça e faça com consciência. Nós estamos prontos a lhe ajudar. Por falar em gravidez, em associar essa questão de filho, vamos acompanhar essa matéria, que fala sobre a gravidez na adolescência. Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde, anualmente 15 milhões de adolescentes em todo o mundo ficam grávidas. Entre elas, 33% tiveram a sua primeira relação sexual antes dos 16 anos.
Em Portugal, no ano 2011, a percentagem de mães adolescentes casadas era de 85%, sendo a taxa de nascimentos 34,4% e a de abortos 55,6%. A adolescência é um período da vida de um indivíduo difícil de definir, no qual a pessoa ainda não é reconhecida pela sociedade como adulta, mas também já não é considerada uma criança. É dos 10 aos 19 anos que o jovem contacta com um mundo cheio de novas experiências, como o tabaco, o álcool e a droga, e desperta subitamente para a sexualidade. Atualmente, as práticas sexuais são iniciadas precocemente, ocorrendo frequentes relações sexuais ocasionais que, conjugadas com comportamentos de risco sob o efeito do álcool ou drogas, propiciam a gravidez na adolescência. Esta, especialmente até aos 16 anos de idade, apresenta riscos físicos, psíquicos e sociais. As mães adolescentes têm maior probabilidade de dar à luz prematuramente, correndo estes bebés um elevado risco de problemas de saúde, sendo também a morbilidade materna e fetal maior quanto menor for a idade da grávida. Uma gravidez indesejada na adolescência ocorre por várias razões. Porque o método contraceptivo falhou ou pela má utilização do mesmo. Porque não se utilizou qualquer proteção durante as relações sexuais. Por falta de informação. Pela existência do pensamento que só acontece aos outros, entre outros. O início precoce da relação sexual também aumenta a possibilidade de contágio de doenças sexualmente transmissíveis. Quando a notícia da gravidez cai sobre a adolescente e a sua família, ter ou não ter o bebê é a grande decisão. A nível familiar e social, o cenário nem sempre é fácil. Muitas vezes a família rejeita o acontecimento como uma vergonha, não dando apoio à jovem mãe, chegando mesmo a expulsá-la de casa. As probabilidades de deixar os estudos são 3 vezes maiores para esta adolescente e a realidade é agravada quando o próprio pai adolescente se afasta, sendo incapaz de assumir as responsabilidades de criar uma criança. Toda esta situação pode provocar sentimentos de culpa na jovem adolescente e pode desenvolver-se um quadro de tristeza e stress que torna a recuperação psicológica da gravidez mais complicada. A gravidez na adolescência é sempre uma situação que motiva angústias e incertezas. Acontece numa altura em que a jovem já está a sofrer transformações naturais e se vê confrontada com 2 realidades ao mesmo tempo: ser mãe e adolescente. É neste cenário que programas de planeamento familiar, que englobam a educação e a assistência com acesso a métodos contraceptivos, se tornam essenciais para evitar a reincidência de gestação em adolescentes e evitar que crianças venham ao mundo inesperadamente e sem serem desejadas. 707-3012-21 é o telefone pelo qual você pode ligar neste momento. Para saber onde há uma força jovem mais perto da sua casa, para ter mais informações, até mesmo de como participar do grupo, você pode ligar então nesse número ou através do site espaçojovem.net. Acompanhando essa matéria que fala a respeito da gravidez na adolescência, isso só prova aquilo que nós falamos. Gravidez precoce, gravidez na adolescência aumenta o índice de criminalidade, porque essas crianças vão crescer sem apoio familiar, vão crescer sem uma referência familiar, vão crescer sem um exemplo a seguir e, obviamente, a proporção de se tornar um jovem agressivo, nervoso, bandido, marginal, assassino é muito grande. A proporção é muito grande. Então, o que você e eu podemos fazer, ou o que eu e você podemos fazer para impedir esse avanço maligno, esse crescimento do mal, é importante que façamos. Por isso, você líder, você obreiro, você da Força Jovem, deve trabalhar constantemente, consciencializando, trazendo a consciência, não só às jovens, porque existe um ditado que quando um não quer, dois não faz. A culpa não é só das jovens, a culpa também é dos rapazes, a culpa também é dos jovens, que ficam ali persuadindo, que ficam ali com conversas moles, né? Meu amor daqui, meu amor dali, você tem que me provar a sua fidelidade, você tem que me provar o seu amor, você tem que se entregar para mim porque eu já me entreguei a você. Aquelas conversas moles. E aí acaba, então, acontecendo tudo aquilo que você e eu já mencionamos aqui no programa de hoje. Tome cuidado, abra o seu olho. Participe da Força Jovem, porque aí certamente você vai encontrar uma direção. Tem mais uma pergunta, Ana Goma? Temos sim. Agora sobre o sacrifício, né? Sobre a fogueira santa de Israel. Nós estamos aí, decorremos, na verdade, dias de fé inteligente, de revolta. No dia 16, as pessoas tiveram a oportunidade de subir o altar
e materializar ali a revolta por meio de uma fé inteligente no sacrifício feito para o autor da vida, e muitos jovens foram convidados a participar. Muitos participaram e certamente haverá grandes testemunhos. Eu tenho aqui mais uma pergunta. Tem aí? Tenho sim. Qual é a pergunta? A pergunta é: se houver uma situação em que me faça mexer no meu sacrifício, posso mexer ou o meu sacrifício fica inválido? Certamente ficará inválido, porque você e eu não devemos mexer naquilo que nós nos comprometemos a apresentar a Deus. Uma vez prometido, uma vez feito o compromisso de apresentar no altar do Deus vivo aquilo que eu determinei, então não posso voltar atrás. Assim como a palavra de Deus não volta atrás, a minha, a sua palavra não pode voltar atrás. E essas perseguições, essas situações injustas, esses acontecimentos negativos acontecem exatamente para quê? Para fazer você desanimar, para você negar a sua fé, para você dar passos para trás, para você invalidar tudo aquilo que você se propôs a fazer. Por isso, siga em frente. Você que já se sacrificou, você que já subiu o altar no centro de ajuda, apresentou ali o seu sacrifício para Deus, e você que ainda vai o fazer durante esse mês, seja perseverante, seja fiel, seja firme, porque quando não há dúvidas, certamente há uma certeza, e a certeza produzirá a perseverança, né, que vai trazer o resultado pretendido. Sim, porque até é isso que Deus olha. Deus não olha o que o jovem vai colocar no altar, o que o jovem vai... Deus olha... Você fala em relação a números, exatamente. Quantidades. Deus não olha para a quantidade. Deus olha para o facto da atitude do jovem colocar o seu tudo e ser fiel ao que ele disse que ia fazer. O seu máximo. O seu máximo, exatamente. E não só porque se o jovem está a ser fiel, se o jovem está a dar o seu máximo, claro que vão acontecer inúmeras coisas para ele vir e tocar no sacrifício dele, mas se ele está a ser fiel mesmo, Deus nunca vai deixar faltar nada. Deus sempre vai suprir, vai fazer acontecer de alguma maneira. Porque o jovem não vai tocar naquilo que não lhe pertence, não é? A partir do momento que ele diz assim, não, isto aqui é para Deus, então já não pertence a ele. Então tu não deves tocar naquilo que não te pertence. Já não é teu, pertence a Deus. Por que eu vou tocar? Não pode, não deve tocar, né? Exatamente. E é importante que, a partir do momento quando o jovem, a pessoa, toma essa atitude de colocar no altar o seu verdadeiro sacrifício, então ela tem forças para quê? Para continuar, para perseverar, esperar, porque a resposta vai vir. A resposta vai vir. O que é a fogueira santa de Israel? O que é o sacrifício para Deus? É exatamente o meio pelo qual você e eu podemos alcançar a resolução de um problema impossível ou a realização de um sonho. A força do sacrifício nos dá a condição de chegar ao pretendido, ao sonho realizado ou à superação de um problema. Bem, você já sabe o que fazer, não toque no seu sacrifício. Reuniões, depoimentos, eventos e mensagens. Este é o tipo de programação a que poderá ter acesso na iustv.eu. Criado em 2012, o canal está ativo 24 horas, com uma programação feita exclusivamente para o ajudar. Tivemos mais de 730 mil visualizações desde que começámos e em 2013 desejamos continuar a fazer parte do seu dia-a-dia. Por isso, desfrute e divulgue. iurtv.eu, a Universidade da Vida. Força Jovem Europa apresenta a terceira edição da revista Conexão Jovem, uma revista exclusiva sobre o trabalho desenvolvido pela Força Jovem. Aqui podes ler a mensagem de Gelson Luís, saber tudo sobre as Olimpíadas Aquáticas, o Acampa Verão, conhecer histórias de superação. Podes ficar informado sobre o trabalho realizado por toda a Europa, como o Festival de Talentos e a Caminhada Reativa. Para adquirires esta revista, vai até à Força Jovem Europa mais perto de ti. Mais informações, espaçojovem.net. Perguntas, questões, dúvidas esclarecidas no programa Conexão Jovem TV Especial. Esse programa que vai ao ar periodicamente no iurdtv.eu. Você deve divulgar este programa para todos aqueles que são membros da Força Jovem, que são ativos no grupo e que estão a passar por perseguições. Porque quem assume a fé publicamente, o jovem que hoje decide seguir ao Senhor Jesus com uma fé inteligente, com uma fé equilibrada,
este enfrenta muitas dificuldades. Exatamente, porque o mundo é completamente contrário daquilo que ele vai passar a seguir. Não é? O mundo é completamente contrário de uma fé inteligente, dos mandamentos de Deus. Então é por isso que ele enfrenta muitas tribulações. E vai enfrentar, enquanto estiver vivo, vai enfrentar tribulações, perseguições, injustiças, situações que vão acontecer dentro e fora da igreja, dentro e fora de casa, dentro e fora do trabalho, exatamente para você desanimar, exatamente para você negar sua fé, alimentar a malícia, os maus olhos, sujar o seu coração, guardar uma mágoa. E tudo isso vai fazer com que você comprometa o quê? A salvação. Salvação. Que é tudo que o diabo quer. Tudo que o diabo quer. Tudo que os demônios querem. Ah, Gelson, eu não acredito em demônio, não. Você está falando de diabo? Eu não acredito em diabo. Eu não acredito em demônio. Você tem que conversar com Deus, então, né? Você tem que perguntar para Deus por que o diabo existe. Agora, foi Deus que criou o diabo? Não. Foi Deus que criou o diabo? Foi Deus que criou o inferno, Janice? Não. O diabo se criou. O diabo se intitulou o diabo porque alimentou o orgulho, porque alimentou a prepotência, a arrogância, né, os maus olhos, e por isso foi expulso do céu. O diabo, ele tem hoje como finalidade destruir a criação divina. Ele não pode tocar, mas ele pode influenciar, ele pode persuadir, manipular, ele pode sugerir, e quando então o jovem, a pessoa, dá essa oportunidade, ele entra, mata, rouba e destrói, como está escrito. Por isso, você e eu devemos vigiar constantemente, usando essa fé inteligente que nós falávamos, para que então venhamos guardar a nossa salvação. Eu tenho aqui mais uma pergunta agora da internauta Júlia. É a Júlia? A Júlia, ela diz o seguinte: tem como exibir aí, produção, por favor, para quem está em casa, acompanhando o yurdtv.eu, qual é o mal de eu ver pornografia? Qual é o mal de eu ver pornografia? Todos. Você quer saber qual é o mal? Todos os males que você possa imaginar. Por quê? Porque a intenção, obviamente, não é boa por parte daqueles que publicam a pornografia. Certamente, a intenção de quem vê ou de quem pratica pornografia também não é boa, porque é um meio pelo qual você encontra um refúgio ou uma sensação de bem-estar ou a realização de uma fantasia passageira, momentânea, que vai comprometer o seu caráter, que vai comprometer as suas atitudes, porque primeiro os olhos cobiçam, segundo o coração deseja e terceiro o corpo pratica. São três coisas inerentes ao ser humano. Os olhos cobiçam, o coração deseja, o corpo pratica. Pronto. Está feita a tragédia, está feita a destruição. E aí que vem a violação, a agressão sexual, aí vem a gravidez precoce, aí vem um montão de barbaridades que nós tomamos conhecimento. Ainda mais nos jovens, porque os jovens gostam de fazer as coisas assim no momento. Por exemplo, o adulto ainda pode pensar, ainda pondera, mas o jovem gosta de fazer as coisas momentâneas, não pensando nas consequências. Então, o mal de ver a pornografia é exatamente isso. Porque o jovem, ao ver, com certeza, mais cedo ou mais tarde, vai querer praticar. Exato, porque é um estímulo, né? Um estímulo negativo. O ser humano já é dotado dessa virtude, a virtude sexual que Deus criou. O autor da vida criou o macho e a fêmea, no sentido físico da palavra. E claro, o sexo foi criado exatamente para trazer o prazer no casal. Quando há o casamento, quando há a união, então o sexo, ele é o momento de entrega de um para o outro. É o momento mais especial, é o momento mais íntimo que um casal possa ter. Agora o diabo usa isso para deturpar a imagem do sexo e fazer com que o ser humano seja atingido, seja usado, literalmente usado e abusado, porque a pornografia nada mais é do que isso. As pessoas que ali demonstram a sua intimidade ou até mesmo praticam a pornografia, elas se consideram um objeto, onde qualquer um usa, qualquer um abusa e qualquer um joga fora. Por isso, amiga, você não deve continuar na prática da pornografia. Use a sua inteligência para que você futuramente não venha colher resultados ou consequências na sua vida indesejáveis.
Eddie! Queres que te diga, Eddie? Mas isso não interessa. Vou precisar da casa. Preciso que saiam de lá. Então porquê, Sr. José? Não interessa o porquê. A casa é minha. Eu preciso que saiam de lá. Basta! Chega! Este não é a minha vida! Este não sou eu! Essa praga, isso... Foi um prazer muito grande estar com todos vocês em mais um programa Conexão Jovem TV, esclarecendo dúvidas, falando aquilo que o jovem tem vivenciado na escola, na faculdade, dentro de casa. Espero ter ajudado, beneficiado a você, internauta, que acompanha o programa Conexão Jovem TV especial, bate-papo no yurdtv.eu. Eu quero agradecer a Janice. Semana que vem estaremos de volta, Janice. Eu vou estar de volta e eu quero responder a tua pergunta, por isso envia para o nosso e-mail. Tem que enviar através do e-mail, através do Facebook, enfim. Temos aí diversos meios pelo qual o internauta pode enviar. Inclusive, pode enviar até um vídeo, né? De 1 minuto, aliás, 1 minuto que eu falava? 30 Não, segundos. menos, 30. 30 segundos com a sua pergunta. O seu nome, de onde você é e a pergunta que você tem para que o Conexão Jovem venha esclarecer. Ângela, obrigado pela participação. Obrigado. Nós vamos estar aqui também, todos nós, prontos para esclarecer essas dúvidas, porque nós queremos te ajudar. Assim como nos ajudaram e tiraram as nossas dúvidas, nós vamos te ajudar. Adalberto, foi um prazer. Obrigado, o prazer foi todo meu. E quero também deixar um conselho. Tu aí em casa, jovem, não te deixes influenciar negativamente. Abre os teus olhos. Abra os olhos, os ouvidos, abra tudo, os tímpanos, abra a pestana. Porque a situação está apertando a cada dia, muitos jovens sendo manipulados, envolvidos, muitos jovens perdendo a vida, enquanto outros, através da Força Jovem, têm encontrado vida, né, Nagão? Exatamente, temos encontrado vida e tu também podes encontrar. Forte abraço a todos, fiquem bem e até o próximo programa. Forte abraço.